Boa tarde, queria dar boas-vindas a todas e todos que estão acompanhando esse nosso debate online. Já há muito tempo de quarentena, sei que todo mundo já está acostumado a fazer live, a mandar pergunta no chat, então a gente quer estimular que todos participem, que estão acompanhando hoje aqui. Meu nome é Aline Souza, eu sou pesquisadora na Fundação Getúlio Vargas, na Escola de Direito, e tive a alegria de, nesses últimos 3 anos e meio, coordenar o projeto Sustentabilidade Econômica das Organizações da Sociedade Civil, que foi um projeto feito em parceria do GIF, Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, a FGV Direito São Paulo, com apoio do IPEA, e um financiamento muito importante da União Europeia e de vários outros parceiros do projeto. Esse projeto chegou ao fim, esse é o último debate que a gente faz como entregas, né, das pesquisas que foram realizadas, mas o que é mais interessante é que esse projeto ele conseguiu plantar boas sementes e a gente continua exercendo e utilizando os subsídios que foram elaborados das pesquisas e das ações para além daquele momento em que o projeto estava sendo financiado. Mas a gente quer aqui, então, aproveitar para agradecer a todo esse financiamento e as pessoas que ficaram envolvidas nesse projeto. No dia de hoje, a gente tem um objetivo mais amplo, né, que é debater o tema do judiciário e das organizações da sociedade civil. E aí, para isso, a gente pensou em convidar as 2 pesquisadoras que foram responsáveis por fazer uma pesquisa inédita e muito importante nesse tema de STF e organizações, que são as pesquisadoras Luísa Pavan e Heloísa Machado. As duas são pesquisadoras no Supremo em Pauta, que é na FGV Direito São Paulo, e elas vão, eu vou daqui a pouco explicar como é que vai funcionar aqui o bloco, né, de apresentação e de debate, mas eu queria desde já agradecer demais, Elo e Luísa. A gente dividia a mesma sala na GV e foi uma alegria poder acompanhar o passo a passo. Foi uma pesquisa feita assim com muita garra mesmo, a quantidade de ações que foram analisadas e a qualidade que foi empregada nessas análises é incrível. Já está há bastante tempo a gente tem divulgado, né, os resultados parciais dessa pesquisa. Então, algumas pessoas que estão hoje aqui no nosso debate online devem lembrar que a Luísa apresentou o banco de dados no finalzinho do ano passado. E aí, de lá para cá, elas trabalharam no livro, e aí ele virou, tem uma versão impressa, e ela também está disponível digital, né, para quem quiser, tanto no Sinapse do GIF, quanto no repositório digital da GV. Então, a gente está muito feliz de poder ver esse fruto hoje aqui com o livro, mas muitas pessoas já estão, para vocês saberem, Luísa e Heloísa, muitas pessoas já estão usando o trabalho que vocês fizeram a partir daquele mapeamento das ações, tá? Então, parabéns e muito obrigada por hoje. E a gente convidou a Aline Andrade e o Rodrigo Dornelles para debater esse tema de judiciário e acesso às organizações, litigância estratégica, e eles vão poder contribuir muito a partir do lugar que eles estão hoje, o trabalho que eles realizam, para fazer um balanço sobre as principais questões envolvendo o judiciário e as organizações, né? Esse livro que a gente publica hoje, que é o último, né, desse trabalho grande do projeto da sustentabilidade econômica, eu queria lembrar que ele faz parte de uma coletânea. Então, a gente tem uma coleção com 5 volumes, esse é o último, e a gente teve outros 4, eu só vou mencionar aqui, porque às vezes podem ter pessoas que têm interesse para além dessa temática do judiciário aqui, né? Então, teve um sobre o imposto de doações, que é o ITCMD, né, com propostas para superar essas barreiras tributárias às doações para as organizações da sociedade civil, um específico sobre fundos patrimoniais, outro sobre incentivos fiscais e um sobre o marco regulatório das organizações da sociedade civil, que é essa relação com o poder público. Todos eles estão na versão digital disponíveis para quem quiser acessar. Como é que a gente pensou aqui para ficar dinâmico e interessante o nosso encontro de hoje? Primeiro eu vou convidar a Luísa Pavan para ela apresentar os principais destaques dessa pesquisa. Depois que a Luísa apresentar, quem tiver dúvidas, comentários, alguma consideração, já começa a enviar no chat, porque a gente vai começar a consolidar todos os comentários, as contribuições das pessoas que estão aqui online. Depois que a Luísa terminar, eu vou passar para a Aline Viotto, que é a minha
minha par no GIF, né? Nós duas fizemos a coordenação desse projeto em conjunto, e a Aline Viotto, que é a coordenadora de advocacy do GIF, vai fazer a moderação junto com os nossos convidados. A própria Heloísa Machado, que foi responsável pela pesquisa, que tem uma atuação muito importante no estudo e atuação junto ao Supremo Tribunal Federal, a Aline Andrade e o Rodrigo Dornelles. A Aline vai fazer a moderação, a gente já pensou umas perguntas específicas para eles, mas também podem mandar pelo chat. A ideia é, depois que terminar esse bloco com os convidados, Heloísa, a Aline e o Rodrigo, vai passar para um bloco de respostas e comentários a partir do que veio do chat, tá bom? Então, por isso que eu estou estimulando desde já vocês já irem formulando as questões, dúvidas ou sugestões, tá bom? Então, com isso eu queria também agradecer a equipe que está fazendo a tradução de Libras e pedir um apoio para quem está hoje aqui online, enviar o link chamando pessoas para assistir, participar dessa live, porque por mais que fique gravado, e a gente sabe que pode assistir a qualquer momento, lavando uma louça, todo mundo já se adaptou a essa vida de quarentena, para quem está aqui, fazer essa interação, essa conversa é super importante. Então, para a gente seria uma honra poder ter mais colegas participando desse debate aqui. Então, se vocês puderem me ajudar, quem estiver online, mandar aí para os seus colegas, vai ser muito legal. Então, com isso, agradecendo a presença de todas e todos, eu queria te convidar, Luísa Pavan, você que é pesquisadora no Supremo em Pauta da FGV Direito de São Paulo e colocou muita garra para executar essa pesquisa, para você apresentar os principais resultados, por favor. Obrigada, Aline. Boa tarde a todos e a todas que estão presentes aqui com a gente hoje. Queria começar agradecendo de novo a parceria, né, do Supremo em Pauta para a realização dessa pesquisa e agora para o lançamento dessa publicação incrível, que a gente está muito feliz. Essa é uma pesquisa que a gente já fez algumas vezes no Supremo em Pauta, né? Tivemos algumas parcerias com o Instituto Alana sobre os direitos das crianças e dos adolescentes, com a WWF sobre os direitos socioambientais, também agora uma pesquisa que vai sair publicação em breve da Agenda Antidiscriminação no STF, e hoje lançando essa pesquisa sobre a sustentabilidade econômica das organizações da sociedade civil. A gente tem muito carinho, essa é uma linha de pesquisa do Supremo em Pauta, que, como o próprio nome diz, temos como objeto de pesquisa aí o acompanhamento do STF. Bom, eu vou dividir aqui a minha breve apresentação em 3 partes, e aí espero que ela fique convidativa para que vocês acessem a publicação e depois o banco de dados, enfim, queiram saber mais a partir disso, né? Eu vou contar um pouquinho do que consiste essa pesquisa e de como ela foi feita, principais achados, e aí vou focar um pouco na participação dos amicus curiae, acho que já aí dando a linha, né, para o debate que se segue com esses 3 debatedores também igualmente incríveis. Bom, a pesquisa é uma agenda prospectiva do tribunal, né? Consiste no mapeamento das ações que aguardam julgamento no STF, cujo tema é relacionado com a sustentabilidade econômica das OSCs. E com essa pesquisa a gente tem o objetivo de dar transparência, né? Permitir que as pessoas conheçam quais são as ações que vão ser julgadas e que vão ter impacto, e também, com isso, auxiliar na participação dos atores, né, no julgamento dessas ações. Essa pesquisa, como que a gente constrói ela, né? Primeiro, com uma aproximação, né, com o nosso parceiro, entendendo quais são os temas de interesse. Com isso, a gente vai atrás das ações, primeiro, das ações de controle concentrado, que são aquelas que discutem legislação em abstrato, têm um impacto maior. Isso a gente faz por meio de uma planilha própria do Supremo em Pauta, com muitas informações, que é construída e alimentada semanalmente desde 2015. Então, a gente primeiro localiza as ações de controle concentrado, depois a gente foca nos recursos com repercussão geral, aí já de uma planilha disponibilizada pelo próprio STF, mais completo, com as teses de julgamento. E depois a gente faz busca de termos-chave na aba de notícias do STF e também na planilha do acervo, né? O STF, então, fornece uma planilha com as ações pendentes, mas ela é uma planilha incompleta, por isso que essa pesquisa se faz necessária, né? Existe toda aí uma lapidação das informações disponíveis para que a gente possa
ter acesso às ações que são de interesse, no caso da sustentabilidade das OSCs. Com isso, a gente constrói um banco de dados também disponível, com várias informações: classe, número, relator, resumo, andamentos relevantes, uma reclassificação temática que a gente faz aí com um olhar apurado e para fácil identificação das ações. A gente faz também uma análise de relevância, alta, média e baixa relevância, né, a partir de ações de maior impacto, que mais diretamente estão relacionadas à pauta. E também a gente foca nos pedidos e no deferimento e indeferimento de ingresso de amicus curiae. E esse banco, ele tem todas essas informações e o relatório é construído a partir dele, né? Então, a gente faz aí depois uma análise do universo e tudo está explicado na metodologia, de modo que esse banco possa ser alimentado e possa ser atualizado, porque as ações são julgadas, mas a agenda se mantém, né? Essas ações que a gente apresenta hoje, elas serão julgadas em breve, espera-se, mas outras ações chegam, mais ou menos, mas a agenda se mantém. Bom, falando um pouquinho mais dos achados de pesquisa, o nosso banco, né, ele contém 158 ações, mas aí entrando um pouco mais de detalhes: 37% de ações de controle concentrado, 10% de repercussão geral e 53% de ações de outras classes processuais. E esse particularmente é um dado que chama atenção, vou retomar ele mais ao final. O ministro que é relator da maior parte das ações é o ministro Marco Aurélio, né? Ele é relator de 31 ações, seguido do ministro Roberto Barroso com 20 e da ministra Rosa Weber com 17. Esse é um dado relevante porque, a partir do momento que a gente enxerga aí uma possibilidade de incidência, a gente vê o ministro Marco Aurélio como um ministro que tem ali no seu gabinete, na sua mão, uma quantidade razoável de ações desse tema. No relatório, e vocês vão poder ter acesso, a gente chama atenção para temas e ações principais, assim, né? Então, o banco ele tem 158, mas no relatório a gente tenta construir e agrupar essas ações a partir do seu impacto, né? As principais ações e dos seus temas de relevância. Então, vocês verão lá que a gente começa ali com o tema de caracterização das entidades beneficentes, e aí entra talvez as ações, né? As ações, porque algumas já transitaram em julgado, mas ainda permanece, por exemplo, o recurso extraordinário 566-622, talvez seja o caso aí de maior conhecimento sobre a discussão da lei para determinar os requisitos a serem preenchidos pelas entidades para gozo da imunidade tributária. Depois a gente entra em outros assuntos como o alcance da imunidade, quem mais merece imunidade, um foco específico para a ITCMD, que é inclusive uma das linhas de pesquisa do projeto Sustentabilidade Econômica das OSCs, e nesse sentido, particularmente, só para vocês também entenderem o alcance da nossa pesquisa, existe um recurso extraordinário especialmente importante, que é o 851-108, e nessa preparação para o evento de hoje, o que eu consegui entender é que ele foi liberado para pauta na terça-feira, está agendado para julgamento na sexta-feira que vem. Então, com isso que a gente consegue olhar a ação, descobrir essa ação de relevância e depois fazer o acompanhamento, porque eles são liberados, são julgados, e particularmente essa ação que é importante vai ser provavelmente julgada a partir da semana que vem. Outros temas que aparecem com alta relevância nessa pesquisa: destinação de receitas tributárias e incentivos fiscais à doação, participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa, prescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário, sociedade com organizações da sociedade civil, licitação e investimento, nesse caso investimento estrangeiro em saúde, extinção de associações civis, prestação de contas, supervisão de OSCs e discriminação de ONGs. Então, esses são os temas principais ali trazidos no relatório, que tem ações que são bastante pertinentes para essa pauta. E aí, partindo então para o terceiro tópico, um pouquinho sobre o que um dos nossos objetivos e, portanto, uma das questões que a gente coloca bastante atenção nessa pesquisa, que é a participação dos amicus curiae. Amicus curiae, falando rapidamente, mas acho que depois esse tema vai ser
trazido, né? Pessoas jurídicas ou físicas que não são partes da ação, né, mas têm interesse, podem apresentar argumentos, informações, posicionamentos para auxiliar os julgamentos no Supremo, nesse caso que a gente está olhando. Pode ser requerido ingresso em qualquer classe processual e, teoricamente, a qualquer momento, mas existe aí um entendimento que isso seja feito até a ação ser liberada para julgamento pelo relator. E os requisitos principais, relevância no tema e representatividade, né? Estou trazendo um pouco isso porque da última vez que eu apresentei a pesquisa, essa era uma questão não tão conhecida e acho que valia retomar um pouco desses critérios. Olhando para essa ação, para essa pesquisa, a gente achou que 28% das ações dessas 158 tem algum pedido de ingresso como amicus curiae. Esse número é abaixo da média de 33%. Essa média é fruto de uma pesquisa realizada pela Heloísa Machado. Então, a gente consegue entender que está um pouco abaixo, né, dessa média geral das ações do Supremo. A maior parte desses pedidos é feito em ações de controle concentrado, então 54% em ADI, 10% ADPF e 30% em ações em recursos com repercussão geral reconhecida. Isso, aí voltando um pouco, né? A gente, nesse banco de ações, mais da metade das ações são de outras classes processuais que não controle concentrado, mas a incidência dos amicus curiae está nas ações de controle concentrado. Isso é justificado porque essas ações são mais conhecidas, mais fáceis de serem conhecidas, mas ao mesmo tempo é preciso aí dar uma atenção a essas ações de outras classes processuais que podem igualmente discutir questões relevantes para as organizações da sociedade civil. E aí um outro dado, talvez vou usar a palavra aqui mais alarmante, de que olhando as ações de alta relevância que a gente classifica, só 14% tinham algum pedido de ingresso como amicus curiae, né? Então aí bem mais abaixo dessa média de 33%. E aí, então, essa enfim, passando rapidamente pela pesquisa, mas para tentar fazer um fechamento, eu acho que essa é uma pesquisa sobre a agenda do STF, então o que o STF vai julgar aí nos próximos meses e anos. Com isso, a gente consegue entender o que está no tribunal e o que não está no tribunal. E aí, de novo, essas ações vão ser julgadas, mas a agenda permanece. Por isso, voltando à questão dos amicus curiae, chama atenção a baixa incidência e fica aqui, né, esse apelo de que, a partir dessa pesquisa, desse debate, esse cenário se altere e a partir dessa pesquisa haja mais transparência, mais conhecimento e um engajamento da sociedade civil nessas ações. Então, queria agradecer de novo, peço desculpa pela rapidez da fala, mas espero que vocês fiquem animados para conhecer a nossa pesquisa. Muito obrigada, Luísa. Até para começar a esquentar aqui para o debate com os convidados, eu queria pedir para quem está participando aqui pelo chat, dizer para a gente se já participou de alguma ação judicial nesse sentido no STF, em alguma corte superior. Se sim, coloca sim já, e se não, ainda não. O que a gente tem percebido, né, com esse resultado dessa pesquisa? Que poucas organizações estão nessa linha de frente de pensar uma litigância estratégica e de acompanhar os efeitos de uma decisão judicial. Nessa agenda que a Heloísa e a Luísa prepararam, né, mapeando todas as ações que estão hoje em pauta, né, que podem ser julgadas de interesse para as organizações, a gente viu que são temas muito transversais e que, assim, vão impactar as organizações de um modo geral. Não importa se atuam na área de educação, de meio ambiente, de esporte ou de direitos humanos, não importa a área temática. São questões que realmente estão impactando as organizações no seu lugar institucional. Tem a ver com questão de tributação, tem a ver com uma questão, às vezes, de violação à liberdade de associação e por aí vai. Então, a gente está realmente aqui querendo levantar essa bandeira, né, de alerta, e eu queria, então, ver aqui no chat, muitas pessoas ainda não. Legal. Para ajudar nisso, a gente convidou, então, a Heloísa Machado, né, que é professora na FGV Direito São Paulo e coordenadora do Supremo em Pauta,
a Aline Andrade, que é superintendente adjunta do Fundo Brasil, e o Rodrigo Dornelles, que é o advogado da equipe de litígio estratégico da Conectas, para ajudar nesse debate de quem quer se interessar por esse tema, por onde começar e que questões é importante observar, né? E aí, para moderar a conversa entre esses três convidados incríveis, eu queria convidar a Aline Viotto, né, que é a minha colega, para fazer essa moderação. E eu vou ajudar aqui, olhando no chat, quem tiver perguntas, a gente vai consolidar para depois entrar no outro bloco. Obrigada, Aline. Legal. Obrigada, boa noite, quase boa noite, né? Boa tarde a todos e todas. Agradecer a presença de todo mundo que está aqui, agradecer nossos palestrantes e nossas palestrantes. Eu também queria reforçar, a gente vai fazer esse primeiro bloco agora, né? Com uma pergunta que eu vou dar um pontapé aqui para os nossos debatedores, mas depois a gente abre o microfone, né? Abre aqui para outras pessoas fazerem suas perguntas, então, por favor, encaminhem suas questões, comentários aqui no chat, que a gente vai estar aqui acompanhando e depois vamos fazer uma rodada de respostas dos nossos palestrantes às questões que vierem da audiência. Bom, então, começando aqui, vou fazer a minha primeira pergunta para a Heloísa Machado. Elo, você tem uma vasta experiência, né, como advogada, como pesquisadora e como professora em acompanhar o acesso e a mobilização do STF pelas organizações da sociedade civil. Como a Luísa já trouxe aqui, né, essa pesquisa indicou que nos temas de sustentabilidade econômica a participação das organizações é abaixo da média, né, do que vocês aí, da pesquisa que você tem feito, né, do que você acompanha nesse assunto, mas ainda assim, acho que ela trouxe aqui 33% das organizações que apresentam amicus curiae em temas que estão relacionados aí com a atuação delas, também ainda acho que é um número ainda que poderia ser maior, né? Então, queria te convidar para essa primeira rodada, para você falar um pouco de quais são os desafios que você vê que as organizações enfrentam para acessar o STF, se você tem sugestões de como poderia ser aprimorado esse acesso, enfim, outras reflexões aí que você tenha, que eu não tenho dúvida que você tenha muitas sobre esse assunto. Então, obrigada, te passar a palavra, Elô. Muito obrigada, a Aline Viotto, pela pergunta e por me trazer para esse debate, mas queria começar agradecendo demais aqui a parceria da Aline Souza, que coordenou de maneira lindamente esse projeto na GV, que foi um enorme prazer para nós do Supremo em Pauta a colaborar com esse projeto tão bonito de vocês. Agradeço também demais o talento e a competência da Luísa Pavan, pesquisadora do Supremo em Pauta, que se dedicou de maneira extraordinária a garimpar essas ações que agora fazem parte dessa publicação, que ficou lindíssima, né, gente? Ficou uma coisa maravilhosa. E também aqui deixar o meu beijo, meu abraço virtual para a Aline Andrade, para o Rodrigo Dornelles, dois amigos de longa data aqui do Movimento de Direitos Humanos, e dizer que estou morrendo de saudades da gente fazer confusão ao vivo, né? Mas se o que dá para fazer aqui é um pouco de celebração pelo Zoom, vamos nessa, né? Essa pesquisa que está sendo lançada hoje, que está dando, de certa maneira, ensejo a esse debate que a gente começa, ela trata do que a gente tem chamado de agenda do Supremo Tribunal Federal. São, enfim, muito mais comuns as pesquisas sobre jurisprudência, né? As pesquisas sobre como os tribunais decidem. Mas no Supremo em Pauta nós criamos uma metodologia e temos realizado uma série de pesquisas para entender, na verdade, o que o tribunal vai julgar, né? E a partir da compreensão da pauta futura do Supremo Tribunal Federal, dos temas que estão na agenda, ali na fila para serem julgados, permitir uma incidência jurídica através de amicus curiae, de memoriais, de outras intervenções, para que se possa, de fato, influenciar temas que terão um impacto muito grande. A Luísa já mencionou agora há pouco, nós fizemos uma pesquisa sobre a agenda antidiscriminação no Supremo, que será lançada logo mais.
uma sobre direitos socioambientais, sobre criança e adolescente. Eu vi que temos colegas do Alana aqui acompanhando o nosso seminário, tanto a Lívia como a Thaís, também deixo aqui o meu abraço enorme para vocês. Então, a ideia dessa pesquisa é um pouco compreender o que o tribunal vai julgar, o que está na agenda e ainda não entrou necessariamente na pauta ali do tribunal, que ainda não foi decidido e não foi transitado em julgado. E a nossa percepção é de que, ao conhecer a agenda e permitir uma participação de diversas outras organizações e atores, é possível sim, de certa maneira, revolucionar a maneira como o tribunal tem decidido vários dos temas. Há uma conexão muito grande entre quem participa de um tribunal, quem é autorizado a litigar no tribunal, e o tipo de tema que esse tribunal acaba decidindo e a forma como ele acaba decidindo. A nossa Constituição de 88 já revolucionou o acesso ao Supremo Tribunal Federal, ampliando os legitimados para as ações de controle concentrado de constitucionalidade, e também tem ampliado demais o acesso ao tribunal através dessa figura do amicus curiae, que foi mencionada aqui pela Luísa, que entrou no nosso ordenamento jurídico a partir das leis que tratavam dos processos de controle concentrado de constitucionalidade e que agora já estão incorporadas no nosso Código de Processo Civil. Um exemplo disso que eu estou dizendo se dá, por exemplo, com a Corte Colombiana, né, que é tão festejada por todas e todos nós, e que tem decisões tão progressistas e tão fortes em direitos humanos e fundamentais, porque, de certa maneira, permite acesso para movimentos sociais e para organizações da sociedade civil de defesa de direitos. E há um movimento dessa natureza no Supremo Tribunal Federal, seja a partir da ampliação da legitimação para uma série de ações no Supremo Tribunal Federal, seja também a partir de uma vastíssima jurisprudência do Supremo na admissão de amicus curiae e cada vez a concessão de maiores poderes e garantias processuais de participação para essas entidades que se manifestem nessa qualidade de amicus curiae. Como exemplo dessa ampliação, a gente tem o recente reconhecimento da articulação dos povos indígenas do Brasil para manejar as ações de controle concentrado de constitucionalidade. Temos o reconhecimento da BGLT, também para movimentar as ações de controle concentrado de constitucionalidade, e só este reconhecimento já foi capaz de criar duas das decisões mais relevantes de direitos humanos e fundamentais nos últimos 2 anos. Estou me referindo aqui à criminalização da homofobia e também às medidas de saúde indígena durante a pandemia. E há também o reconhecimento da legitimação que se deu, por exemplo, no habeas corpus coletivo, que todas e todos sabem que eu fui uma das advogadas e toda vez que eu falo desse caso, porque eu acho esse caso muito legal, o habeas corpus coletivo das mulheres mães ou gestantes presas provisórias. E foi nesse caso, nesse habeas corpus coletivo, que a gente pôde observar a absoluta relevância da figura do amicus curiae. Justamente o Instituto Alana atuou corroborando o pedido desse caso, mas não só isso, foi através de um pedido de um amicus curiae do Instituto Alana que se ampliou o objeto da ação, né? Então, não só mulheres adultas presas foram beneficiadas por essa ordem, mas também as adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa tiveram também o benefício dessa ordem justamente por um pedido de ampliação feito ali por um amicus curiae. Então, o Supremo está numa clara trajetória de ampliação de acesso, movido pela Constituição, pela legislação ordinária e pela sua própria jurisprudência ao admitir cada vez mais as organizações como amicus curiae e dando também muitas garantias processuais, como participação em sustentação oral, em audiências públicas, além do acesso a todos os gabinetes. A pergunta de ouro é qual é a influência que o amicus curiae consegue criar numa decisão. Afinal de contas, a gente fez essa pesquisa aqui sobre a agenda da sustentabilidade econômica das organizações da sociedade civil no Supremo Tribunal Federal, para que as organizações, de certa maneira, se engajassem nessas ações e tentassem influenciar o seu resultado. A influência é errática no Supremo Tribunal Federal.
Há casos em que, de fato, a participação é formal, mas há outros casos, esses são os casos em que a conclusão é de que se vale a pena se manifestar com amicus curiae, que de fato há uma influência enorme ali do amicus na configuração do caso. E aqui eu estou me referindo, por exemplo, a julgamentos históricos do Supremo, como ações afirmativas para negros e negras em universidades. Estou me referindo também ao caso de pesquisas com células tronco embrionárias, onde os amicus praticamente configuraram ali, os amici configuraram praticamente a decisão que foi dada pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, e um caso também recente aí da organização representada pelo Rodrigo Dornelles, onde a retirada de endiodez para tráfico privilegiado foi conseguida através de uma manifestação da Conectas ali, de memoriais que foram enviados. E a Conectas, todas e todos sabemos, é uma organização que historicamente tem atuado com bastante solidez ali no Supremo Tribunal Federal. Então, neste contexto geral, o que eu posso concluir dessa pesquisa é de que nós estamos diante de uma enorme oportunidade para as organizações se manifestarem no Supremo Tribunal Federal. Nós temos um baixíssimo custo para isso, não há nenhum tipo de custo econômico envolvido nesse tipo de participação nas ações do Supremo. O Supremo tem aberto as suas portas para admitir essas organizações, tem franqueado uma série de garantias processuais que podem permitir a influência em decisões e, de fato, a pesquisa mostra que há pouquíssimas ações com esses pedidos até de amicus curiae. Aqui só uma observação em relação ao dado que tanto a Luísa como a Aline passaram. A média, em 2015, era de 1/3 das ações do Supremo com pelo menos um amicus, um pedido de participação como amicus curiae, né? Mas 8 anos antes, essa média era de 17%. Então, quando a gente coloca isso numa trajetória temporal, a gente percebe que há um crescimento enorme. Se a gente olhar para a Suprema Corte Americana, onde praticamente mais de 90% dos casos tem pelo menos um pedido de amicus curiae, essa é uma trajetória que a gente pode replicar aqui no Brasil. Agradeço mais uma vez, fico aqui até o fim para responder outras perguntas e estou muito animada de participar desse debate com todas e todos vocês e muito feliz também com a publicação que ficou linda, parabenizando mais uma vez todas e todos pelo projeto. Obrigada, a gente que agradece você e a Luísa que toparam o desafio também de fazer essa pesquisa. A gente também ficou muito feliz com o resultado. Obrigada, Elô. Bom, eu também estou aqui já anotando as perguntas que estão vindo no chat, mas podem continuar mandando, tá? Estou acompanhando. Vou fazer a minha próxima pergunta para a Aline Andrade, também agradecer sua presença aqui hoje, Aline. Aline, vocês trabalhando, né, no Fundo Brasil de Direitos Humanos, têm uma experiência aí também em apoiar as organizações, né, em realizar ações de litigância estratégica, e também, inclusive, tem conhecimento produzido sobre esse assunto, né? Alguns materiais são muito conhecidos para quem quer entender um pouco mais do assunto, até já também deixo aqui a indicação para quem não conhece os materiais do fundo, que são muito interessantes. E aí, queria também te ouvir um pouquinho agora, então, sobre essas experiências do fundo, né? Quais as motivações para apoiar as ações de litigância estratégica e o que vocês veem nessa experiência da prática, que são desafios que as organizações têm enfrentado nessa mobilização do judiciário. Então, também te passar a palavra e agradecer. Bom, gente, boa tarde, né? Quase boa noite. Queria agradecer pelo convite. Acho que é a primeira vez que eu participo de um evento com tantas Alines. Eu acho que é o nome mais antigo. É difícil achar gente mais jovem com o meu nome, mas tem uma geração da década de 80. Eu estou achando curioso a gente ter aqui 3 Alines num evento só. Estou bastante feliz também pela publicação. Queria parabenizar pela pesquisa e pela publicação, que nos traz subsídios, né, no momento em que a gente acredita que o retrocesso no campo da sociedade civil e nos direitos humanos pode se dar também pela ausência de informações, né, oficiais sobre
pouco o terceiro setor, mas principalmente na perseguição desse terceiro setor. Então, achei muito interessante esse dado da pesquisa sobre as isenções, como o Supremo Tribunal tem entendido as pautas de manutenção da própria sociedade civil organizada e da necessidade da gente se organizar para estar cada vez mais próximo dessas pautas, porque num contexto de retrocesso, né, socioeconômico, mas em especial político, essa pode ser também uma via de restrição aí à liberdade do exercício de reunião e da liberdade né, da sociedade civil de litigar e de lutar pela defesa dos direitos fundamentais. O Fundo Brasil tem entendido o apoio à litigância estratégica como fundamental, né? Porque a gente acredita que ele, além de fortalecer as capacidades no âmbito da sociedade civil, ele também ajuda a mobilizar comunidades e a desenvolver valores democráticos. Então, para nós, é bastante importante essa litigância estratégica que está focada na mobilização de direitos humanos, então, por organizações e movimentos, em especial, que isso está no DNA, né, está na missão do Fundo Brasil, apoiar grupos e movimentos de base, grupos que muitas vezes ainda não têm uma organização tão grande para a litigância estratégica, então, perceber a comunidade, né, os movimentos de base, os grupos se organizando para a litigância estratégica, foi algo muito importante para nós. Mas a gente entende a litigância estratégica nesse tripé, né? Ela está junto com a litigância no próprio judiciário, mas com a advocacy nas outras instituições, com a comunicação e com a mobilização. Então, para nós foi muito importante perceber a articulação do campo de defesa de direitos humanos para que essa litigância acontecesse. Então, ela é um ponto dessa estratégia de mobilização e de defesa de direitos, mas ela não é um fim em si mesmo, né? A gente percebe também que existe para nós apoiar a litigância estratégica é também difícil porque o litígio, eles são demorados e muitas vezes o ciclo de apoio a determinadas organizações, ele não é capaz de acompanhar o ciclo do projeto. Então, se a gente for pensar, por exemplo, no que a gente vê na sociedade civil, nós temos ciclos de projetos de 18 a 24 meses e nós sabemos que as litigâncias estratégicas podem, né, em alguns campos, podem demorar 10 anos. A gente pode citar, por exemplo, a ação de reconhecimento do decreto quilombola 4887, que demorou praticamente 15 anos para ser julgada. E muitas vezes o ciclo de apoio às organizações, ela não dá conta do tempo, né, tanto da demora quanto do custo dos processos judiciais. Então era preciso apoiar essas organizações para que elas pudessem fazer seus litígios e ajudar na capacitação institucional, e a gente acredita que os movimentos são aqueles que são os mais capazes de dizer o que eles podem fazer para defender seus direitos, mas que seria importante também a gente pensar num legado que apoiasse outras organizações que talvez não tivessem um apoio estruturado, um apoio institucional, por exemplo, para a litigância estratégica, mas que elas pudessem aprender com as experiências das demais organizações, né, e que atuassem em rede. Por isso que, para nós, tanto a litigância estratégica nesse tripé de advocacy e comunicação, e aí uma comunicação não somente para o externo, mas uma própria mobilização do campo, ela é importante, né? O que a gente avaliou é que, nesse contexto, né, a gente está vivendo uma crise institucional, né, uma crise política, desculpa, que começa pelo menos desde 2013 e que nós tivemos, se a gente, né, olha para trás, momentos muito difíceis do país, tanto nas jornadas de junho, e digo momentos de crise política, né? Tanto que começa nas jornadas de 2013 com uma insatisfação, a gente vai ter isso desdobrado no impeachment e depois com a eleição do governo atual, que é um governo que, inclusive, isso é importante, embora tenha sido eleito democraticamente, mas é um governo que se elege com o discurso contra os direitos humanos e com um movimento que o elege, né? O seu movimento, pelo menos o mais estridente, digamos assim, o com mais visibilidade,
que é também um movimento que se auto-intitula de direita, que é um movimento também contra as instituições de justiça e contra o Supremo Tribunal Federal e contra alguns marcos dessa defesa de direitos que a gente tem. Então, o Fundo Brasil fez um edital em 2014 e 2017, continua apoiando nos seus editais gerais algumas atuações, né, de litigância estratégica, mas a gente entendeu que, mais do que nunca, era preciso uma sociedade civil que tivesse pronta e tivesse apoio para protagonizar ações de litígio estratégico. Eu queria também demarcar, acho que isso, né, como a gente está aqui com instituições que têm se debruçado a entender a filantropia de justiça social, mas entender também como a sociedade civil se movimenta, que a gente tem uma retirada de financiamento muito grande para a litigância estratégica das organizações da sociedade civil. Então, existe uma dificuldade desse apoio, porque nem todos os grandes financiadores conseguem entender como que se constrói projetos de litigância estratégica, quais são os indicadores que podem ser pensados para esse de litigância estratégica. Então, vou dar um exemplo, né? Quando a gente vai propor uma ação, né, um determinado movimento vai propor uma ação enquanto movimento, o indicador é a proposição da ação ou o próprio resultado, sabendo que o resultado vai depender de diversas condições que não estão centradas no movimento, que estão fora da governabilidade do movimento, porque tem a ver com o próprio funcionamento da instituição de justiça e o advocacy que vai se fazer em torno das demais instituições, tanto no executivo quanto no legislativo. Então, é preciso de organizações sensíveis para entender que a gente precisa ampliar as qualificações legislativas existentes, a gente precisa ampliar as interpretações desses marcos legais que a gente tem, mas que nós também precisamos de um setor que financia essas organizações e que apoie institucionalmente essas organizações, que entenda essa conjuntura política e, portanto, faça projetos factíveis e tente fornecer apoios de mais longo prazo para que as organizações consigam estruturar suas áreas de litigância estratégica e tenham condições de atuar, entendendo que essa organização, ao mesmo tempo, principalmente se são movimentos que não têm a sua centralidade na litigância estratégica, não existem para o advocacy para a litigância estratégica, mas fazem várias ações nas suas bases e que são ações, às vezes, mais imediatas de formação política e muitas vezes de garantia de segurança alimentar, de geração de emprego e renda. É preciso que você dê para essa organização condições que ela atue junto com a sua população para fazer essa garantia de direitos e, ao mesmo tempo, ela consiga atuar na litigância estratégica, né? E aí nós entendemos também essa importância do acompanhamento técnico. Então, é muito importante que se socializem informações. Então, quando a gente pensa a litigância estratégica, que a gente consiga colocar essas organizações do campo de direitos humanos que estão usando essa atuação para pensar junto, para conhecer a partir das experiências das outras organizações e para tirar dali também forma de maximizar essa atuação. Então, a gente entende isso como muito importante e é por isso que a gente faz muita questão de não só, além do apoio, que é o apoio que a gente entende como um recurso mesmo financeiro que chega na ponta, fazer esse acompanhamento técnico, mas é muito importante para nós um monitoramento que dê capacidade, não um monitoramento para saber apenas se essa atividade foi realizada ou se esse indicador foi atingido. Embora isso seja importante, não quer dizer que o Fundo Brasil, enquanto instituição, abra mão disso. Mas um monitoramento que a gente entenda quais são as oportunidades de articulação. Então, quais são as outras organizações do campo que, por nós estarmos nesse lugar do Fundo Brasil, com contato com o Brasil inteiro, que a gente pode colocar em contato e, muitas vezes, quais são as oportunidades que a gente pode oferecer a partir da nossa estrutura de encontro dessas organizações para que elas repensem suas estratégias conjuntamente. Então, quando a gente fala desse monitoramento mais próximo, não se trata de dizer que nós, do Fundo Brasil, ou nós, financiador, o que é importante para a organização dizer, mas é de oportunizar mesmo momentos, ou fazer, mas de oportunizar mesmo momentos
para que você pense o efeito multiplicador dessa litigância e que as organizações tenham momentos de debate de conjuntura e de debate de estratégia. Vou terminando por aqui a minha fala, pelo menos nessa primeira rodada, para dizer que é muito importante também que tanto nessas instituições, né, que eu acho que tem possibilidade de dialogar também com esses grandes financiadores e de estruturar o campo, de que a gente fortaleça esse discurso da necessidade da gente ter, de fato, recursos, apoio institucional para que as organizações, tanto as organizações de base, elas possam fazer essa litigância estratégica. A Elô Machado estava antes comentando sobre essa cada vez mais a abertura do Supremo Tribunal Federal para a presença de organizações da sociedade civil na litigância e na habilitação dessas organizações enquanto atores processuais, mas é muito importante dizer que esse expertise ainda está muito concentrado em determinadas organizações. A tentativa do Fundo Brasil com esses editais é, de fato, ampliar, diversificar o número de atores, e aí a gente está falando também de diversidade regional, então que organizações do norte do Brasil, deslocadas dos grandes centros que a gente tem, né, São Paulo, Rio, Brasília, algumas organizações no Pará e no Maranhão, que historicamente a gente conhece com esse expertise de fazer litigância estratégica e que conseguem sustentar essa litigância estratégica ao longo do tempo pela demora do próprio judiciário brasileiro. É muito importante que a gente diversifique esse expertise, e para isso a gente precisa de mais recursos chegando na ponta e de mais institutos empresariais, né, e fundações e financiadores internacionais dispostos a diversificar. E isso é uma aposta também nos movimentos de base, né? É entender que outras organizações, outros perfis de organizações, às vezes menos estruturados e mais novos, podem propor também ações importantes. Eu disse que eu estava terminando, mas eu queria dar mais só um exemplo, que nós, nesse edital, nós tivemos um grupo, que é o Grupo Dignidade, né, que foi apoiado pelo Fundo Brasil e que propôs, participou da ação direta de inconstitucionalidade 4275, propondo a possibilidade das pessoas transgênero mudarem o sexo e o prenome em cartórios sem a necessidade de autorização judicial e de cirurgia de redesignação sexual. Essa foi uma vitória extremamente importante. O Grupo Dignidade já um grupo estruturado, mas um grupo que não tinha, como que eu posso dizer, um histórico tão grande de financiamento com demais organizações, e eles pensaram essa litigância com uma rede de outros grupos e conseguiram essa vitória para o movimento trans. E que e não só para o movimento trans, mas para a sociedade brasileira como um todo, né? Para as pessoas trans, mas para a sociedade brasileira como um todo. E nós tivemos muito litígios interessantes de grupos e movimentos de base que conseguiram chegar ao Supremo Tribunal Federal e propuseram uma mudança mesmo no marco de direitos fundamentais para o Brasil. Então, aqui eu estou advogando pela diversidade e advogando para que essas instituições olhem para essas organizações e para que as organizações de grande porte também façam parcerias com organizações de menor porte, para que a gente tenha uma diversidade de atores nesse campo. Era isso, e eu fico aqui aguardando as demais perguntas e ouvindo os colegas. Obrigada, Aline. Não, você estava falando, termino aqui a minha fala. Na hora da primeira vez que estava falando, eu falava, não, calma, a gente ainda quer te ouvir muito mais. Não, mas assim, acho que você trouxe vários pontos, mas tem dois, acho que super importantes para destacar, né? Que é primeiro esse de
o desafio de obter recursos para esse tipo de ação, né, para esse tipo de atividade, porque de fato é uma atividade que, né, muitas vezes vai levar anos, né, então não é algo que se resolve tão simples, né, então é importante ter recurso para financiar as organizações para fazerem essas ações, mas também, depois que tem o recurso, como é que você avalia esse recurso, né, porque trazer instrumentos de monitoramento, de avaliação, né, clássicos para outros, muitas vezes não vai encaixar, né, para olhar para esse tipo de projeto, enfim, ou de apoio, né? Então, também é importante refletir sobre como, né, como que se dá essa relação, né, entre os financiadores e as organizações que estão recebendo apoio. Obrigada, eu vou passar aqui minha próxima pergunta para o Rodrigo Dornelles. O Rodrigo, né, na Conectas, a Conectas tem uma longa trajetória e experiência em realizar litigância estratégica. Então, Rodrigo, queria te ouvir um pouco, né, sobre como é fazer essa litigância estratégica na prática, que desafios e quais resultados positivos você gostaria de trazer aqui, destacar, né? E para outras organizações que podem estar aqui na nossa conversa, olha, eu falaria aqui, pode parecer que não, eu falo, tem outras organizações interessadas aqui, pode parecer que não vai acontecer, mas vocês viram agora aqui a mensagem da Nicole, da APF, ela mandou uma mensagem falando, vi a Luísa apresentando foi a primeira apresentação que a gente fez dessa pesquisa, ela ainda estava em processo de ser encerrada, e convenceram, ela falou, depois disso a gente fez uma primeira ação aí de litigância, nunca tínhamos mobilizado o judiciário, né? Então, se tiver alguma organização aqui que queira começar, o que você traria de recomendações? Obrigada de passar a palavra. Boa tarde, quase boa noite, pessoal. Agradecer, né, em primeiro lugar, né, ao GIF e FGV pelo convite, pela generosidade aí de nos chamar para compor esse espaço. Parabenizar a Luísa, acho pela relevante, né, pesquisa, acho que é uma pesquisa fundamental nesse momento que a gente está vivendo aqui enquanto país, né? E uma pesquisa que eu destacaria também não só as análises que são feitas, mas também toda a metodologia proposta, né, que o Supremo em Pauta vem desenvolvendo de analisar essa agenda, que é muito importante, muito relevante e tem sido tão importante aí em tantos temas. Queria cumprimentar, então, também a Aline Andrade, que a quem eu não conheço ainda pessoalmente, mas que na sua fala trouxe vários elementos muito importantes, eu não conseguiria fazer melhor que ela, e vai me permitir aqui também explorar muitos aspectos. E cumprimentar, claro, a Elô Machado, uma amiga querida e uma referência nesse tema. Também aproveitar na pessoa dela saudar, né, as professoras e professores, né, pelo dia de hoje. Acho que sem professoras e sem professoras a gente não teria litígio estratégico, a gente estaria num momento muito pior do que a gente está vivendo hoje. Então, meus cumprimentos e minhas saudações a esses profissionais tão importantes. Essa primeira pergunta, né, de como é, né, fazer litígio estratégico, tem sido difícil, né, como tudo que a gente está vivendo no ano de 2020, mas é uma estratégia e é uma ferramenta muito importante, e na nossa leitura da Conectas é uma das estratégias fundamentais nesse momento em que a gente está vivendo. Como a Aline falou, a gente está aí sob um governo, né, no Poder Executivo Federal, que literalmente no primeiro dia de governo já lançou aí um ataque robusto às organizações e que a todo momento, seja em atos, seja em palavras, tem atacado os ativismos, que tem atacado as organizações, seja de que campo forem. Então a gente vive aí um momento de vários balanços institucionais e que a gente está tendo aqui enquanto sociedade civil, de ser mais forte do que nunca, né, de ser mais resiliente e resistente do que nunca. E um pouco nessa leitura, a gente entende que as estratégias de advocacy, de mobilização, elas são importantes, mas que elas mereciam aí também que o nosso portfólio de ações fosse enriquecido com litígio. Então, a Conectas, que já veio aí de uma longa tradição também de atuar no Supremo, de atuar em casos de litígio, também muito por conta da atuação, né, de pessoas como Elô, que passaram por lá, entendeu que esse ano de 2020 era um ano importante para reforçarmos a nossa atuação. A gente, internamente, né, a gente fortaleceu, então, a nossa equipe com esse olhar voltado ao litígio estratégico, e desde então a gente vem aí se fortalecendo e tentando encontrar aí melhores maneiras, né, de atuar nessa estratégia. Respondendo ao como a gente tem feito,
Eu diria que, de forma para simplificar um pouco, a gente tem atuado aí talvez em duas marchas, né? A marcha de resistência ou de reação, que ocorre quando a gente detecta ou quando a gente vislumbra uma violação de direitos humanos que tá em curso, ou uma ação judicial que pode ter um impacto negativo ou mesmo impacto positivo, que já está em curso, que já está em fase, que já está rodando, que já está correndo. Então a gente, nesse tipo de forma de ação reativa, a gente mobiliza, né, parceiros, a gente se mobiliza e se articula junto com outras organizações, outros movimentos, especialistas, etc. E tenta ali ingressar nessa ação, seja como amicus curiae, seja como assistente ou assistente litisconsorcial, como forma aí de contribuir para um desfecho positivo dessa ação, um desfecho que favoreça o campo de direitos humanos, que favoreça um melhor desenho ou favoreça o impacto em políticas públicas. E nesse cenário em como a gente vive, especialmente nesse cenário de pandemia e tudo mais que todo mundo aqui sabe muito bem, essa tem sido talvez a grande tônica aí desses meses, né, desse primeiro semestre. Então a gente tem sido chamado e tem se mobilizado muito em reação a pautas reativas, tentando aí contribuir, tentando ali no calor do momento, ingressar e contribuir para que as ações tenham um desfecho positivo para o nosso campo. Mas também a gente atua de forma estrutural, né? Pensando aí em ações em que nós vamos inaugurar, que nós vamos iniciar, que a gente vai poder dar a ela ali os fundamentos, os fatos, as provas que a gente entende que são as mais adequadas, e que aqui a gente tenta ditar o tempo da situação dentro do que é possível, né? Dentro do processo brasileiro. Então a gente nesse tipo de ação estrutural, que a gente tem tentado não esquecer dela também, a gente vai tentando ali construir ações mais robustas, nas quais a gente consegue, com mais calma e com mais tempo de maturação, construir uma litigância que também vai trazer resultados positivos, né, que vai trazer impacto para todo o campo. E aí, nesse sentido, é bastante delicado, né, a gente falar de resultados, na medida que a gente sempre tem expectativas muito altas. A gente sempre quer que, com uma ação a gente resolva aí todos os nossos problemas e, infelizmente, isso não é possível. Mas eu destacaria alguns resultados muito pontuais que eu vou querer trazer, só mesmo para ilustrar a importância dessa estratégia, acaso alguém aqui não esteja ainda convencido dela, né? Eu comecei destacando por uma das ações que eu acho mais bonitas, pela forma como ela foi construída e pelo desfecho que ela teve até então, que é a DPF 635, a chamada DPF das Favelas pela Vida, que, segundo a qual, né, o Supremo Tribunal Federal determinou que as operações policiais no Rio de Janeiro, em favelas, durante a pandemia, fossem realizadas de uma maneira muito menos inadequada do que estava sendo feito. Ela contribuiu e vem contribuindo aí para alguma redução na violência, na mortalidade urbana, nas favelas do Rio de Janeiro. E ela é fruto aí de uma longa articulação de vários e vários grupos. Ela não é uma vitória exclusiva da Conectas, até porque nenhuma vitória é exclusiva de uma organização só, mas ela vem aí de uma composição muito bonita, muito rica e muito potente. E nessa mesma ação, acho que um dos resultados que foi bastante interessante, que também a gente tem bastante orgulho, é de que, num primeiro momento, vários movimentos que não tinham aí personalidade jurídica ou que não estavam ali devidamente registrados, né, com as burocracias que as associações têm que seguir, elas não haviam sido admitidas como amicus curiae no primeiro momento. Então, havíamos feito ali uma peça bastante robusta, repleta de insumos, muitos insumos desses movimentos e dessas organizações menores, entre aspas, né, mas que no primeiro momento não foram aceitas pelo Supremo Tribunal Federal porque se entendeu que elas não tinham os requisitos formais. E aí, com um pedido de reconsideração, elas foram aceitas e foram admitidas no processo. Também a gente vem atuando muito no tema da migração, e durante a pandemia nós fomos provocados a atuar em algumas ações na região norte do país, e foi muito importante, aqui eu também ressalto esse chamado que a Aline fez, atuarmos em rede, para que ações que estavam no território, ações que têm esse conhecimento, que têm a vivência ali do terreno, do dia a dia, mas não tinham a experiência do litígio que nós tínhamos, a gente atuando em conjunto, inclusive com a Defensoria Pública da União, que também vem fazendo um trabalho bastante importante, a gente conseguiu se articular para que duas organizações da sociedade civil, a DPU
entrasse em conjunto para a propositura de algumas ações defendendo os direitos de imigrantes, sobretudo nas fronteiras norte do nosso país. Os desafios são vários, e é isso, acho que as organizações que têm atuado, né, com direitos humanos, em várias outras pautas, têm sentido isso. Mas eu destacaria aqui, como já foi falado, a questão do tempo. O tempo do processo é uma questão que foge do nosso controle, né? E muitas vezes ela é um entrave para questões mesmo de financiamento, para a própria governança, e ela assusta muitas organizações ali na hora de assumir um compromisso, né? Como um caso representa. E a gente costuma ter como adversários nesse processo as procuradorias, a Advocacia Geral da União, grandes escritórios de advocacia, que fazem um trabalho técnico muitas vezes muito bom. Isso são adversários aí bastante importantes e que têm a seu favor uma série de instrumentos processuais que muitas vezes outras organizações não têm. Então, por exemplo, eu destacaria aqui, por exemplo, o Instituto da Suspensão de Liminar. Existe aí também uma certa resistência do judiciário de aceitar aí algumas organizações por fazer uma leitura muito restritiva da Lei de Ação Civil Pública, e um risco que eu apontaria para a gente ter no nosso radar é sempre ameaças que surgem no legislativo de alterar aí uma outra coisa. Então, sempre bom a gente estar atento nesse aspecto. E para concluir, e para estimular e também convidar, né, as organizações que tendem e que têm um interesse de litigar, eu acredito que o primeiro passo, na verdade, é avaliar se o litígio é uma estratégia que faz sentido para a sua organização. Acho que nenhuma organização é melhor ou pior por fazer litígio. Mas acreditar muito no poder da rede, no poder das articulações, né? Como também a Aline aí já nos provocou. Organizações como a Conecta estão super à disposição para apoiar outros grupos que não tenham tanta experiência, porque não adianta nada, né? Nós termos uma equipe de advogados e advogadas que tenham conhecimento das ferramentas, mas a gente não está próximo das violações, a gente não tem condições de produzir provas, e se a gente não tem condições de compreender o problema como as comunidades locais têm. Então, a articulação entre organizações é muito rica e é muito importante para permitir que exista essa incidência. Acho também que um excelente primeiro passo também já está sendo dado nesse exato momento, né? A pesquisa que está sendo publicada é quase um convite para a atuação. Então, também vejam ali os temas que são de interesse, que possam repercutir no ativismo, né, e na atuação das organizações de vocês, e articulem-se, né, em rede. A gente está super à disposição para apoiar isso. É importante para nós também que nosso campo se veja fortalecido, empoderado e se utilizando dessas ferramentas. Muito obrigado, também fico à disposição para a gente poder continuar a conversa. Obrigada, Rodrigo. Olha, veio já um comentário aqui do Fábio Barreto, falando a redução da letalidade policial no Rio de Janeiro é muito significativa mesmo. Com a DPF 635, as mortes pela polícia diminuíram 75% no estado em junho e julho, em comparação com o mesmo período de 2019. Ele é coordenador de direitos humanos da DPRJ. Então, obrigada, Fábio, pelo comentário. Eu vou passar aqui para esse próximo bloco, então também estimular, se vocês quiserem enviar outros comentários e outras perguntas, para que todos aqui respondam. E já vou fazer aqui uma primeira pergunta para vocês, né? Acho que nesse primeiro bloco não foi só isso, mas vocês já deram algumas pinceladas, mas acho que a gente as perguntas foram um pouco mais focadas, né, em como fazer, como apoiar, que desafio que tem para realizar a litigância. E aí agora eu queria trazer perguntas sobre a agenda, né? Então, perguntar para vocês o que vocês veem que são tendências na agenda das organizações que estão mobilizando o judiciário, né? E quais assuntos que estão em pauta atualmente no STF merecem a atenção das organizações. Então, sei que tem algumas que já apareceram aí na publicação, mas para quem ainda não teve acesso, não deu tempo de ler para vocês indicarem, mas também tem outros que não necessariamente estão cobertos aí pela publicação. E eu já vou juntar aqui uma outra pergunta que veio também da audiência, que é falar, dei uma olhada no link e não encontrei nada mais focado em pessoas com deficiência. E perguntando se tem algo nesse sentido. Acho que é essa pergunta aqui mais focada para a Luísa e para a Elô, se tem alguma pesquisa sobre a agenda, né, no STF relacionada a pessoas com deficiência. Então, vou passar, não sei se quem quer começar, se vocês querem seguir ou querem
Vocês fiquem à Luísa, vontade. eu acho que você podia trazer algumas ações da pesquisa e eu te complemento se achar necessidade. Pode ser assim, Aline? Pode, claro. Bom, tentar. Primeiro eu vou começar respondendo aí, frisando uma questão que a Aline pediu, em relação a uma das ações importantes presentes nessa pesquisa, né? Que é o recurso extraordinário 851-108, né? A discussão é sobre possibilidade dos estados fazerem uso da sua competência legislativa diante da omissão do legislador nacional em relação ao TCMD. Né, eu comentei que está na pauta porque ela foi liberada na terça-feira. Esse caso está presente na lista, né, para o plenário virtual julgar, e aí eles julgam em uma semana, né, abre aí na próxima sexta-feira e fica uma semana para ser julgado. Inclusive, falando um pouco mais de Supremo, né, o plenário virtual tem ganhado bastante espaço e com isso a gente perde um pouco da nossa possibilidade de acompanhamento que a gente tem das sessões plenárias e da discussão dos ministros, por isso se torna ainda mais importante a atenção em relação à atuação do STF. São muitas ações, respondendo também a pergunta da Aline Viotto em relação à demanda de ações referentes a pessoas com deficiência. Nessa pesquisa de sustentabilidade econômica das OSCs, a gente focou em questões mais gerais, em termos de sustentabilidade das organizações em geral. As organizações têm inúmeras temáticas, né, de atuação, portanto, a gente, nessa pesquisa, focou em questões formais, né, que valem aí para todas. Como eu disse, a gente já tem já tem pesquisa específica em relação à criança e adolescente, aos direitos socioambientais, e aí particularmente em relação às pessoas com deficiência, alguns achados estão presentes na pesquisa que a gente vai lançar no final de novembro, que é a Agenda Antidiscriminação no STF. Então, também fica o convite, depois com mais detalhes, eu acho que a gente consegue circular aí tanto a publicação quanto o convite para pesquisa. E aí, nessa pesquisa específica, a gente conseguiu identificar, porque aí o escopo já era diferente. Em relação às ações relevantes, eu acho que eu não vou tratar de números aqui, mas entrando um pouco mais na temática, né, trazendo o que a gente identificou como relevante, as ações que discutem, a maior parte das ações do banco, inclusive, está relacionada à discussão sobre a lei complementar e os requisitos a serem preenchidos para gozo da imunidade tributária, né? Então, tem as questões abrangentes que definiram, né, as ADIs e o recurso extraordinário, mas muitos recursos com agravo, né, discutindo essa mesma questão. Tem uma discussão, algumas ações discutindo o alcance da imunidade no sentido de alguns tributos, né, IPTU, ICMS, e também e aí uma discussão também em relação à atividade e à finalidade da entidade, né, e aí a discussão se é cabível a imunidade. Uma discussão sobre, que a gente chamou de quem mais merece imunidade, né, que é a pertinência da extensão da imunidade para, por exemplo, sociedades civis de prestação de serviço de profissão legalmente regulamentada, cooperativas e entidades de previdência privada. Tem a discussão específica do ITCMD, que eu acabei de comentar, com essa ação que vai ser, o julgamento deve ser iniciado na semana que vem. Em relação à destinação de receitas tributárias, incentivos à doação, ações que discutem medidas que possibilitam ou não a destinação de recursos para entidades do terceiro setor. A discussão sobre participação de trabalhadores nos lucros e resultados da empresa pode parecer um pouco estranha, né, nessa pesquisa, mas ela está colocada porque a discussão é sobre igualdade entre os trabalhadores, né? Existe a exclusão, existe a não equiparação, né, de pessoas físicas e entidades sem fins lucrativos para que haja essa participação dos trabalhadores, e o questionamento justamente se dá por essa discriminação entre os trabalhadores das entidades e de outros lugares.
ação que discute prescritibilidade de ação de ressarcimento de dano ao erário, e aí esse núcleo de ações envolvido do direito administrativo foi colocada tendo em vista as inúmeras possibilidades de parceria das entidades com o poder público, portanto, não são mais centrais, né, quando a gente pensa no primeiro momento para a sustentabilidade econômica das OSCs, mas ao mesmo tempo podem surgir daí debates relevantes que têm implicações para as entidades. Aí também uma discussão sobre OCIP e poder público, né, uma ação específica em relação a isso, possibilidade de investimento estrangeiro em saúde. Em relação à extinção de associações civis, são duas ações relacionadas à alteração do modelo do setor elétrico, e aí acabou por modificar um dispositivo que trata da dissolução das associações civis sem fins lucrativos. Prestação de contas, né, uma discussão sobre repasse de verbas, fiscalização do repasse de verbas pelo TCU, prestação de contas e também solidariedade entre os entes para fiscalização. Supervisão e discriminação de ONGs estão aí mais especificamente relacionadas ao governo atual, né? Uma das ações que tratava da MP 870, de supervisão aí pela Secretaria de Governo, e o caso de discriminação de ONGs entre as declarações do ministro Ricardo Salles em relação ao Greenpeace. Então, essas são as principais ações, aí sem entrar em números específicos, mas os temas dessas ações. Então, acho que essas são as principais achados. Posso te passar, Elô? Você quer complementar? Posso complementar um pouquinho? Claro. Vamos lá, né? Eu acho que a Luísa explicou muito bem as principais ações que estão mapeadas na pesquisa, então deem uma olhada, no finalzinho estão publicadas os resumos de todas essas ações, acho que é muito interessante conhecê-las no detalhe, mas a pauta do Supremo Tribunal Federal, que tem sido marcada pelo atual presidente, agora novo presidente do Supremo, que é o Luiz Fux, traz uma série de outras ações, né? A temática é muito vasta. E aí eu vou separar algumas aqui rapidamente que já entraram na pauta deste semestre, então há uma disposição do Supremo julgar essas ações até o final desse semestre e que, vamos dizer, numa agenda assim, mais ampla de direitos humanos e fundamentais, pode interessar demais as organizações e ao público aqui desse seminário. Em primeiro lugar, há uma série de ações que vão julgar a ampliação da jurisdição militar no Brasil. Seja em relação à existência do inquérito policial militar para crimes dolosos, seja a própria possibilidade de crimes dolosos ficarem sobre a justiça militar, a questão da defesa prévia no que se refere aos procedimentos militares e também qual é o tipo de jurisdição que vai julgar crimes cometidos pelo Exército em operações de garantia de lei e ordem. Então, a gente está falando de um bloco aí de ações que pode, de fato, reconfigurar o espaço da jurisdição militar no Brasil. E acho que esse é um tema, vamos dizer, central do Estado de Direito, né, democrático brasileiro. Há uma outra ação que já entrou em pauta, mas não foi julgada, isso acontece muito, né, em razão de pautas audaciosas feitas pelo presidente, que se refere ao subpiso de saúde instituído pela Emenda Constitucional número 86 e que trata no cerne da progressividade dos direitos sociais e na necessidade do financiamento, do custeio dos direitos sociais, sempre de maneira progressiva, o que em tempos de teto de gastos e de crise financeira se mostra uma ação bastante importante, sobretudo por se referir ao orçamento de saúde. Temos ainda ações referentes a direito ao esquecimento, temos ações sobre a extensão de pedidos de patentes de medicamentos, o que também pode ter um impacto enorme no orçamento do SUS. Temos um recurso extraordinário enorme sobre os critérios de demarcação de terras indígenas, que vai ser julgado agora no finalzinho de outubro. Algumas ações sobre banco genético, e essas informações já entraram também essas ações na pauta do Supremo Tribunal Federal, assim como outras relativas a temas um pouquinho mais polêmicos, como a mudança das portarias
relativas a aborto legal, ao processo de interrupção de gestação decorrente de violência sexual. A pauta do Supremo está bastante quente para esse semestre, ela está recheada de ações bastante polêmicas, mas como a gente acompanhou nesses últimos 2 dias, a gente sabe que pode aparecer um outro caso e desarrumar a pauta inteira, né? Então o Supremo ficou nas 2 sessões dessa semana julgando um habeas corpus e uma suspensão de liminar num caso famoso aí relativo à aplicabilidade das novas regras da lei anticrime. Então, apesar dessas ações estarem na pauta, é sempre importante entrar lá no site do Supremo toda semana para ter uma ideia do que vai ser julgado. Obrigada, Elô. Vou passar para a Aline Andrade. Aline, você quer seguir nesse comentário aqui sobre agendas importantes e o que vocês veem aí de atuação das organizações? Posso sim. Do ponto de vista do Fundo Brasil, né, como o Fundo Brasil é uma organização que nasce para captar recursos, né, além dos seus recursos próprios, mas para captar recursos, para colocar na ponta essa agenda de imunidades, né, de isenções, de entender a viabilidade de captações que foi colocada pela pesquisa, é uma agenda extremamente importante para a gente entender a própria viabilidade do nosso trabalho e como a gente consegue oportunizar formas de colocar cada vez mais dinheiro na ponta e entender esses recursos, né, esse apoio, esse incentivo tributário para as organizações da sociedade civil e a própria isenção de imposto, entendendo que essa isenção, né, tanto do ITCMD quanto de outros impostos, mas a própria manutenção dos certificados de assistência social vão se transformar em dinheiro para essa atuação estratégica das organizações da sociedade civil. Então, para nós isso é super importante. E aí, do ponto de vista das organizações que a gente apoia, a gente tem visto as organizações bastante focadas, né? Nós estamos com 2 editais que estão em momento de análise, que foi o de enfrentamento ao racismo, que a gente escolheu fazer um apoio institucional às organizações, mas as organizações têm pensado, planejado atividades sobre enfrentamento ao racismo. A gente tem a área de justiça criminal também muito forte, com as pessoas pensando prisão provisória, combate à tortura e a própria área de egressos. Então, isso a gente tem visto como uma tendência das organizações. E a gente tem um lançamento de edital geral no final do ano, onde a gente espera também ouvir um pouco do campo, o que o campo está entendendo como estratégico de fazer no próximo ano, mas a gente já tem visto algumas tendências, né, sobre a super precarização do trabalho, né, uma nova onda de precarização do trabalho no Brasil, o próprio combate ao racismo, a área de justiça criminal, como eu já falei, mas também o fortalecimento da área LGBT, direitos sexuais e reprodutivos, porque a gente tem enxergado um retrocesso nessa conjuntura, mas como nós somos uma organização que tem como vocação o apoio às organizações de base, a gente está esperando aí esse edital geral que a gente lança todo ano em dezembro, para entender o que as organizações estão entendendo como relevante para o próximo ano, embora a gente já tenha aí alguns apontamentos indicativos a partir do diálogo com a base. Mas era isso, acho que eu estou achando um privilégio o Fundo Brasil poder estar nesse momento de lançamento dessa pesquisa, que vai nos ajudar também a pensar o nosso próximo ano e quais são tanto as restrições quanto as possibilidades de sustentabilidade financeira que podem vir a partir dessa pauta. Obrigada, a gente que agradece por ter você aqui hoje. Bom, vou passar aqui também para o Rodrigo responder e também vou adicionar mais um item aqui, que para você falar um pouco também, se quiser, né, fica à vontade, Rodrigo, para falar de agenda, mas também uma pergunta sobre se litigância estratégica é algo restrito ao judiciário, né, que as nossas falas aqui estavam focadas nisso, mas recentemente eu tenho ouvido algumas organizações discutir necessidade de
de mobilizar, de fazer essa interface, né, com outros órgãos, esferas, né, enfim, especialmente aí talvez órgãos de controle externo, então Tribunal de Contas. Então, se você também puder comentar e tiver algum caso, né, alguma experiência, falar um pouco sobre isso, te passar a palavra também. Beleza, Aline, obrigado. Acho que quanto à agenda, eu vou acompanhar as relatoras aqui, né? Acho que já foi muito bem falado. Aproveito também para mandar um abraço para o Fábio e os colegas defensores e defensoras públicas, né, que fazem um trabalho bastante importante, o pessoal do Rio de Janeiro, entre vários outros aí Brasil afora. Falando um pouco sobre a atuação de litígio, ele não se restringe ao judiciário, né? A gente atua também em órgãos internacionais. Existe o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que é super relevante e produz aí, tem um potencial de produção de resultados muito grande e que é também uma via muito utilizada por várias organizações, assim como também os sistemas da ONU, os relatores especiais que estão ali. Mas pensando um pouquinho mais aqui no nosso país mesmo, né, em outras ferramentas que estão além ali do Poder Judiciário. A gente tem tanto atuação junto ao CNJ e ao CNMP, em temas ali que podem ser bastante importantes, né? Então, é uma via a ser explorada assim, pelas organizações. Existe também a possibilidade de atuação junto a agências reguladoras, mesmo perante os tribunais de contas. Existe aí inclusive recentemente a gente teve um caso bastante importante de uma organização que vai me falhar a memória, vou pedir desculpas de qual foi, mas que conseguiu mobilizar o Tribunal de Contas aqui de São Paulo, isso aí para paralisar ali a construção e editais de algumas unidades prisionais, salvo engano, em modelo de PPP, ou algo do tipo. Então, a via dos tribunais de contas é uma via super importante também, talvez pouco explorada, e que merece aí também os olhares e merece atuação. Assim como também a atuação perante os conselhos, né, o CNJ e o CNMP, que são também órgãos importantes e que têm aí também um potencial de ajudar a realizar a incidência. Não esquecendo, obviamente, também das vias internacionais, ainda que elas pareçam aí um pouco assustadoras aí no primeiro momento, mas elas também são caminhos válidos. Então, eu acho que vale a pena, de acordo aí com o perfil de cada organização, de acordo com a forma como cada um e cada uma atua, a possibilidade, o leque de atuação é bastante amplo. Então, a gente pode pensar no judiciário em outras vias. E também, acho que é importante dizer, né, não apenas o judiciário não se restringe ao STF, né? Existem também os tribunais locais, né? Enfim, que são também vias super importantes aí de serem provocadas. Então, também dizer que o litígio ele é bastante amplo, ele pode ser usado em várias vias diferentes. Obrigada, Rodrigo. Bom, a gente está aqui também caminhando para o fim, para o teto aqui do nosso evento. Então, quero agradecer demais a presença de vocês, agradecer a Luísa, a Heloísa, a Aline, o Rodrigo e a Aline Souza também, a Xará. Nunca tanta... Os anos 80 estão aqui em peso, né? Todas as Alines juntas. Acho que reforçar, né, a Elo começou aqui a falar, né, de o que tem de agenda para ser discutido no próximo período no STF, e eu comecei a anotar, eu falei, nossa, acho que não vai dar para anotar tudo. Então, de fato, acho que tem uma tarefa, né, para as organizações de acompanhamento desses assuntos. Acho que esse período que a gente está atravessando com tantos questionamentos sobre o trabalho das organizações e mesmo, né, com tantos riscos aí a gente a abalar os pilares da nossa democracia, acho que coloca, né, também essa agenda para se colocar também, ela também se coloca no judiciário, né, e é também muito importante que as organizações elas têm trabalhos também em tantas outras frentes, mas que elas também sejam ativas em acompanhar, mas para isso, tentando, né, elas precisam de recurso e elas também precisam de apoio institucional, mas para além de recurso, esse apoio que a Aline trouxe aqui, né, acho que o financiador ser mais do que só um financiador de recursos, mas também conectar, fazer rede, articulação, trazer as pessoas juntas para aprenderem, ter esse radar de que
tem muitas organizações no Brasil dos mais diversos perfis trabalhando na ponta e que elas estão acompanhando violações, estão acompanhando... tem pautas de promoção de direito que, né, elas podem se capacitar, podem também ser atores nesse processo, é importante que elas sejam protagonistas nesse processo. Então, acho que a gente tem uma super agenda, muitos desafios, mas, enfim, agradecer por vocês terem aqui organizado esse debate, trazido, né, esses pontos, e vou passar a palavra para a Aline fazer o nosso fechamento, e obrigada também aí a todos que nos acompanharam. Obrigada, Aline. Eu queria fazer 2 comentários bem práticos aqui para a gente poder utilizar mesmo essa pesquisa, tá? Então, agradecer, teve um comentário aqui da Silvia, do Instituto Paulo Gontijo, que disse que está à disposição para falar sobre os temas de pessoas com deficiência. Uma primeira sugestão prática, tá? Organizações que trabalhem em alguma temática que as pesquisas ainda não exploraram e tenham interesse em aprofundar no banco de dados do Supremo, tanto para trás do que já foi julgado sobre o que, mas principalmente nessa questão de conhecer a agenda futura, pode entrar em contato com a Elo, com a Luísa, para que elas possam, de repente, inclusive ajudar nessa articulação que o Rodrigo falou bastante, né, que também tem uma outra organização que está interessada, e aí tem essa matemática, uma pesquisa que atenda mais de uma organização, né, então, Silvia, acho que é muito legal o seu interesse, e se puder, então, ajudar nessas articulações, identificar quem mais está interessado em aprofundar no tema de pessoas com deficiência, é super legal. Agora, a segunda sugestão de ordem prática, eu vou pedir para todo mundo que está aqui no Zoom pegar o livro, para a gente tirar um print da tela, e eu quero pedir para todo mundo que está participando aqui, compartilhar esse print dizendo, olha, a agenda do STF para os próximos tempos sobre as organizações está mapeada, vamos identificar, vamos tirar uma foto aqui, todo mundo pega o livro, vamos fazer um print. Alguém A tira gente um não print. mandou para todo mundo, Aline, a pandemia dificultou a distribuição. Mas hoje, pelo menos para os palestrantes daqui, eu fiz meu esforço. A Aline não recebeu, né, Aline? Não, eu recebi, mas não recebi. Vocês enviaram, mas eu aqui não estava no endereço que eu dei. Eu tô fora da capital, Tá mas eu bom, recebi. tá bom. Mas vamos tirar aqui uma foto, porque para circular. Então, um sorrisinho, vai, um clique. O que eu queria sugerir aqui, no encaminhamento, na disseminação disso? Digam que existe um banco de dados, né, que mapeou as ações. Ela pode ser que não interesse, de fato, todas elas não interessem a organização que você trabalha, mas com certeza algumas temáticas vão ser coincidentes. Um primeiro passo pode ser entrar no sistema do STF, lá no site, e cadastrar no sistema PUSH, para você mesmo ter uma autonomia de saber quando esse processo começar a tramitar. O segundo passo tem a ver com essa sugestão da Silvia, né? De, na temática que quer aprofundar, encontrar outras organizações e conversarem sobre estratégias de litigância. Então, fica essa como uma sugestão prática. Apesar do projeto ter chegado ao fim em sustentabilidade econômica, né, com esse último debate, todas as instituições que ficaram envolvidas nessa pesquisa, nesse projeto nesses últimos anos, continuam comprometidas com a pauta das organizações, defesa da democracia, das liberdades cívicas, liberdade de associação, e a gente quer continuar colocando a nossa energia, esforços de pesquisa, de articulação, de incidência nessas temáticas, então a gente conta com a provocação e apoio de todos vocês para a gente continuar esse trabalho. Por favor, usem o banco, ajudem a disseminar, que a gente vai ficar muito feliz. Boa noite a todos e todas, obrigada. Obrigada, beijo. Tchau, tchau.